Caríssimos irmãos e Olha o padre. Segundo domingo da Páscoa, também denominado como Domingo da Misericórdia. Recordamos, celebramos esta realidade, não somente uma mera devoção, mas uma verdade do próprio Deus. Deus é misericórdia. Cadê o padre, hein? E celebramos a sua misericórdia que age em favor da humanidade. Não se trata de digamos, um adjetivo de Deus, uma qualidade de Deus, como se isso fosse algo isolado e, não sei, talvez servisse somente para Ele. Mas este Deus que é misericórdia, Ele Paraíba. age com misericórdia em favor da humanidade. Nós, com esta celebração, com esta Eucaristia, no segundo domingo da Páscoa, nós concluímos também a chamada oitava de Páscoa. Assim como no tempo do Natal, nós temos as oitavas de Natal, aqueles 8 dias seguintes ao Natal, que celebramos como se ainda fosse o dia do Natal do Senhor. Na Páscoa é da mesma forma. Ainda passamos 8 dias celebrando como se ainda fosse o domingo de Páscoa. E esta celebração deste domingo conclui justamente esses 8 dias da Páscoa do Senhor. E celebrando esta realidade, como dizia, a misericórdia de Deus, recordando desta realidade, é preciso que nós tomemos consciência de como essa misericórdia de Deus, ela age em favor da humanidade. Eu dizia anteriormente que aqui não se trata de uma mera devoção que nós celebramos, mas de uma realidade que deve nos alcançar, nos tornar conscientes desta realidade para que busquemos e também assim nos alcance. E como a misericórdia de Deus, ela age na vida da humanidade. Como a misericórdia de Deus age em nossa vida, na minha vida. A resposta a essa pergunta, ela está logo no início deste evangelho narrado por João. No momento em que João narra a aparição de Jesus aos seus discípulos, que se encontravam, como nós ouvimos no início do evangelho, estavam de portas fechadas por medo dos judeus. Maria. E naquela ocasião, Está escrito ali, Jesus Maria. aparece. E é justamente a primeira frase de Jesus na qual se manifesta essa misericórdia do Senhor. A paz esteja convosco. Quando Jesus diz isso aos seus discípulos, e depois mais 2 vezes, como nós ouvimos na narrativa desse evangelho, Jesus não está aqui desejando ou manifestando aos seus discípulos agora uma vida sem problema. Olha, vocês agora só vão ter tranquilidade, vai ser agora só sombra e água fresca, porque eu estou comunicando a paz, eu desejo essa paz a vocês. Então vocês não vão sofrer mais nada, não vão passar mais por nenhuma dificuldade, porque agora a paz chegou na vida de vocês. Não é isso. Essa paz que Jesus transmite aos seus discípulos é uma manifestação, como dizia, da sua misericórdia, pela reconciliação que Deus faz com a humanidade. Até então, os discípulos ainda não entendiam aquela realidade toda da ressurreição de Jesus, como nós ouvimos no domingo passado. Ainda não fica tão claro essa realidade, como é que isso acontece. Nesse evangelho mesmo, nós ouvimos o próprio Tomé, quando recebe o anúncio dos outros discípulos de dizerem que viram o Senhor, lhe apresentar aquelas condições para que de fato acreditasse. Então ainda não estava, a coisa não estava ainda muito compreendida, muito nítida na mentalidade dos discípulos. E essa compreensão ela vai acontecendo aos poucos. Assim como também em nossa vida, a ressurreição de Jesus não pode ser para nós somente uma ideia que nós vamos ouvindo falar durante o tempo, durante a nossa vida. Olha, Cristo morreu e ressuscitou, e isso e aquilo e tal, e isso passando somente como uma ideia por nós.
Nós sabemos que Cristo sofreu a sua paixão, que ressuscitou, mas isso não passa de uma ideia. Não passa somente de um saber que nós ouvimos falar. Mas não vamos percebendo as consequências e buscando viver também as consequências desta paixão do Senhor, da sua ressurreição. E hoje, quando nós ouvimos esta narrativa do Evangelho de João, encontramos aqui a reconciliação. A reconciliação de Deus com a humanidade. Com aqueles mesmos que haviam abandonado o Senhor, haviam negado, fugido, traído, mas por aquela experiência de vida que Jesus passa e agora comunica aos seus discípulos, ele manifesta essa reconciliação. E logo em seguida, quando nós vamos continuando ouvindo a narrativa deste evangelho, Jesus oferece a graça do perdão dos pecados aos discípulos, para que isso fosse também comunicado, anunciado a tantos outros, pudessem se reconciliar com Deus. E essa reconciliação, através desta reconciliação, nós vamos vivendo esta misericórdia do Senhor. Vamos fazendo uma experiência de misericórdia com Deus. Agora prestemos bem atenção a essa realidade. Experiência de misericórdia com Deus. Todo e qualquer cristão precisa fazer essa experiência com o Senhor. E nós precisamos ser muito lúcidos diante dessa experiência que precisamos fazer com Cristo. Porque não é somente suplicar a misericórdia de Deus ou afirmar que Deus foi misericordioso conosco porque nos livrou disso ou daquilo. A misericórdia de Deus vai muito maior dos problemas, das coisas que nós muitas vezes nos livramos, ou de alguma realidade que não sofremos. Às vezes nos preocupamos com tanta coisa, temos tanto medo de tantas coisas da vida, do que nós iremos sofrer, de coisas que podemos passar, de doenças que podemos enfrentar, e suplicamos a Deus a misericórdia. Mas quantas vezes nós suplicamos ao Senhor a misericórdia pelos nossos pecados? E pelo grande mal que os nossos pecados fazem a nós mesmos e também à comunidade cristã. Quantas vezes nós suplicamos a misericórdia de Deus? Quantas vezes nós buscamos esta experiência do perdão do Senhor? É engraçado que às vezes nos mutirões de confissão, que acontecem uma vez ao ano, devido à proximidade da Semana Santa, em alguns casos, as pessoas chegam para a confissão e dizem assim: me confessei no ano passado. E ainda tem uns que ainda dizem mais: me vim porque a igreja manda vir. Mas e o restante do ano? A experiência com a misericórdia de Deus fica onde mesmo? O perdão dos nossos pecados. Nós não temos medo de perdermos a nossa alma, temos medo de perder essa vida. Isso a gente se fela de medo do que iremos sofrer, do que iremos passar, das coisas que nós queremos nos livrar, mas da morte eterna nós temos medo também. Porque o que o Senhor tem a nos oferecer não se trata da morte eterna, mas da vida. A sua misericórdia que é oferecida em favor da humanidade é para nos garantir a vida eterna. É para nos livrar da morte. E quando eu falo de livrar da morte, não estou me referindo à morte física, porque dessa ninguém irá escapar. Todos nós iremos passar. Eu acho que não entendam isso como uma loucura, mas poderia até dizer, graças a Deus, que passaremos desta vida. Embora vivamos muitos momentos felizes, bons, mas os momentos felizes, bons, agradáveis, eles passam também. O Senhor tem a nos oferecer a vida em plenitude. A sua misericórdia nos conduz à vida em plenitude, a vida junto de Deus.
E, portanto, se faz necessária essa nossa experiência com a misericórdia do Senhor, para que também possamos, ainda nesta vida, anunciarmos, porque é isso que o Senhor faz, envia os seus discípulos para que eles possam também anunciar esta misericórdia. E para que esse anúncio aconteça, ele depende de uma experiência com Cristo ressuscitado. E aqui vale a pena uma pergunta para a nossa reflexão. Porque para sair para anunciar, falava disso há pouco, dizia que precisamos fazer esta experiência com a misericórdia do Senhor. E durante as homilias deste domingo, desta liturgia, eu tenho Tá batendo o sino. precisado um dito que nós dizemos popularmente, né? Que cada um só oferece aquilo que tem.